Boa noite, senhores. Como tem passado? Eu desapareci aí por quase 20 dias. Peço desculpas por isso. Eu estava de férias e resolvi descansar de várias coisas, incluindo meu próprio canal. Mas eu vou retomar aí os vídeos de maneira mais regular daqui para frente. Hoje eu queria reagir a um vídeo de 1 minuto, um short, algo que eu nunca fiz anteriormente. Mas antes disso, eu queria dizer que se você é daqueles que faz perguntas nos comentários, tentando chamar minha atenção e querendo que eu responda, eu dificilmente leio comentários. Porém, eu criei um canal de membros que custa só R$ 5. E se você se inscrever como membro, você vai ter acesso a um grupo de Telegram fechado que você vai poder fazer as perguntas que você quiser e eu vou dar o meu melhor para te responder, ok? Então é um valor irrisório. Se você quer fazer algum tipo de pergunta mais aprofundada, por gentileza, se torne membro, ok? E isso, obviamente, ajuda com o canal, que eu basicamente não ganho quase nada para fazer esses vídeos, né? Tirando a monetização do YouTube, que é minúscula. Então, sem mais delongas, vamos reagir a esse vídeo aí, que me enviaram hoje. Aparentemente, se discutirá aí os maiores mistérios do mundo em 1 minuto, né? Então, vamos lá. Do mundo. A maior descoberta científica já feita. O que nos faz inteligentes? Essa Bom, já digo logo de cara que o que nos faz inteligente não é cabível de ser descoberto de forma científica, tá? A inteligência humana, ela tem um aspecto que é imaterial, tá? O intelecto, a vontade, elas são imateriais. É óbvio que a atualização dessas faculdades da alma, elas necessitam de um cérebro, de matéria, de um corpo. E obviamente que a disposição desse corpo vai afetar como essas faculdades serão operadas, tá? Então, de certa forma, essa afirmação ela está errada. Por outro lado, nós podemos sim tentar compreender o que existe de diferente no aspecto material do homem que permite que essas operações imateriais ocorram, né? Porque a gente aprende lá em São Tomás de Aquino que a matéria e a alma, elas têm que estar, a matéria tem que estar disposta à alma, né? Você jamais conseguiria, por exemplo, colocar uma alma humana em um macaco ou em um cavalo, porque a matéria do cavalo e do macaco não está disposta a receber essa alma. Então existem sim estudos científicos que podem ser feitos para entender o que difere, né, no que difere o cérebro humano comparado a um chimpanzé, por exemplo. Mas mantenham isso em mente, que alguns aspectos da inteligência humana, os mais importantes, eles não são materiais. Isso aí não é uma coisa, o Rômulo é católico, portanto está dizendo isso. O próprio Aristóteles, se você lê lá o terceiro livro do De Anima, né, que é o estudo da alma, basicamente, você vai ver que ele já chega à conclusão que o intelecto humano não pode depender totalmente de algum órgão material, né? é a Jenny. Ela passou os primeiros 12 anos da vida dela trancada num quarto. Quando resgatada, sua capacidade cognitiva era equivalente à de um chimpanzé. Chimpanzés têm uma Bom, não sei exatamente qual é o ponto dessa questão. É óbvio, como eu falei, né, nós somos animais racionais, nós não somos anjos que são puro espírito, nós temos aí um aspecto material, e é óbvio que se não estimulado, uma pessoa ela não vai se desenvolver de forma apropriada, porque todo conhecimento humano ele tem que passar primeiro pelos sentidos. Se você trancar uma pessoa dentro de um quarto, não é que ela vai milagrosamente receber inteligência infusa de uma fonte espiritual, né? Ela precisa interagir com o mundo de forma a poder aprender sobre as coisas. Ela precisa interagir com particulares de forma a abstrair os universais e de forma a desenvolver uma linguagem, colocar conceitos em proposições e afins. Então, não há nada de surpreendente que você, ao trancar uma pessoa dentro de um quarto por 10 anos, que ela vai ter problemas
cognitivos, tá? Mas ela pode se tornar mais inteligente, ou melhor, vencer essas dificuldades de cognição com o tempo, né? Eu não estudei essa menina para saber se os danos foram aí permanentes, né? Porque tem fatores psicológicos também, né? Uma memória bizarra. Faz esse teste comigo. Quantos números você consegue memorizar? Um chimpanzé memoriza todos. Por que nós perdemos essa capacidade? Sim. Por que nós perdemos essa capacidade? Aí você já vê, né, um pensamento circular, né? O indivíduo está supondo, partindo da pressuposição que nós e os chimpanzés temos um ancestral em comum e que, de alguma forma, se você analisar isso aí filogeneticamente, houve uma perda dessa característica que os chimpanzés têm, né? Mas isso é simplesmente uma asserção circular que não tem como eu avaliar aqui, porque nada foi dito. Cientistas japoneses desenvolveram a hipótese da troca cognitiva. Sua memória é ruim porque você fala. 7 milhões de anos atrás, não haviam humanos nem chimpanzés, mas havia nosso último ancestral comum. Alguns desses ancestrais desceram das árvores. Sem proteção física, precisavam ser espertos. A evolução sacrificou a memória individual para... Pera. Então, tinham lá uns primatas que viviam na árvore, aí eles decidiram descer para o chão ali da floresta ou da savana e de repente resolveram começar a falar e virar bipedais, né? Então isso aí é uma loucura, né? Você vê aí essa animaçãozinha completamente louca, né? Colocando um total direcionamento no processo evolutivo, né? A por que eles eram vulneráveis, então eles tiveram que fazer tal e tal coisa, né? Então há uma teleologia na descrição. Vocês podem resmungar que é um vídeo de amador de 1 minuto, mas bom, é um vídeo que tem aí 435 mil likes, né? E você vê uma baboseira dessa. E não é só entre os leigos. Essa tendência de atribuir uma certa finalidade ao processo evolutivo, ela existe desde lá de Darwin, né? Então, assim, o problema do bipedalismo, por exemplo, né, e essas características humanas que são totalmente contraintuitivas do ponto de vista evolucionista, como, por exemplo, a ausência de pelo, né, o próprio bipedalismo, porque pensa, supondo que a evolução procede com mutações ao acaso, que conferem uma vantagem adaptativa, muito raramente. Então, para você construir, e supondo, obviamente, que esse tipo de coisa pode ser feita, tá? Para você partir de um animal quadrúpede extremamente adaptado a uma vida arbórea para um indivíduo, para uma população de humanos que tem um corpo extremamente frágil, como que se daria isso? Como que um indivíduo ou indivíduos que não estão totalmente adaptados a uma vida de bipedalismo podem sobreviver em uma savana repleta de predadores? Como eles podem competir contra animais quadrúpedes completamente adaptados à vida arbórea? A não ser que você está propondo que uma única mutação tornou um animal quadrúpede um animal bípede, isso não faz sentido nenhum. É óbvio que as especificidades anatômicas necessárias para o bipedalismo são inúmeras, né? Inúmeras. Todo o esqueleto da espinha, a musculatura, como essa musculatura, a pelvis, o fêmur, tudo isso tem que ser alterado. O pé, né, a plataforma do pé, toda aí, praticamente todo o esqueleto tem que ser alterado, né? Então, assim, isso aí, mesmo assumindo um processo evolutivo, você tem um problema aí conceptual muito problemático, né? Porque o que torna o humano bem-sucedido, apesar do seu corpo relativamente frágil comparado com outros organismos que têm garras, chifres, pele espessa, muito pelo, velocidade, é que nós temos a inteligência, né? E a inteligência nos permite construir artefatos que compensam por essa fragilidade. Agora, um macaco não inteligente, porque o bipedalismo, de acordo com o evolucionista,
evoluiu antes do salto de inteligência, que eles acreditam ter ocorrido lá pelo Homo erectus, mas você já tem bipedalismo milhões de anos antes, por exemplo, nos australopitecos, e hoje em dia tem algumas espécies que dizem ser bipedais, que são ainda mais antigas, né? O Hohine, o Sahelanthropus, me esqueço o nome dos dois agora, mais de 7 milhões de anos atrás, tá? Então, assim, como que você, um animal sem inteligência, se torna, né, evolui bipedalismo, se torna frágil, mais fácil de ser predado, né? E isso aí é demonstrado como se fosse um passe de mágica em uma animaçãozinha de 30 segundos. Isso é uma loucura, né? Criar uma memória coletiva eterna, Uma memória coletiva eterna. Olha o panteísmo aí, né? Nós somos um, né? Então, o processo evolutivo estava caminhando aí, gerou essa linguagem, e agora somos apenas uma coisa só, porque podemos comunicar um com os outros. Olha a loucura disso daí, né? linguagem. Nós podemos entrar na mente um do outro com palavras. Somos capazes de evoluir com o poder da sua mente junto com a minha. Tá. Então, você já viu aí que o vídeo ficou esotérico, né? O que não é surpreendente, uma vez que o evolucionismo ele nasceu, de certa forma, no esoterismo, né? O avô de Charles Darwin era um maçom. A maçonaria ela tem fortes influências místicas ali da cabala, né? Então, o avô de Darwin já escrevia sobre o processo evolutivo, ele acreditava que a vida havia começado espontaneamente em uma poça e evoluiu até o homem, né? Essas ideias elas são emprestadas de Epicuro, né? Que já tinha, que também puxa aí de Empedócles e outros atomistas. Então, uma visão extremamente panteísta de mundo, né? Principalmente quando se atribui um certo direcionamento ao processo evolutivo, como esse sujeito fez e muitos outros fazem, né? Então, é como se o processo evolutivo, a matéria tivesse uma consciência que vai indo, caminhando até uma certa direção, né? Vai se criando complexidade por si mesma, né? Então, você vê aí um vídeo de 1 minuto, completamente infundado, cheio de loucuras, mas recebeu uma atenção enorme, né? Então, é uma pena, né, que esse é o nível aí das coisas que são apresentadas para as pessoas na internet. Mas, enfim, eu vou parar por aqui e, como eu disse, vou retomar aí, se Deus quiser, vídeos de forma mais contínua. Então, tenha uma excelente noite e até a próxima.